Olha só, vou chamar nosso próximo entrevistado para comentar justamente um pouquinho sobre também essa fala que Bolsonaro fez hoje de manhã, falando sobre liberdade de expressão, Constituição. Sobre tudo isso, a gente conversa agora com o professor de Ética e Filosofia Política da Universidade de São Paulo, ex-ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro. Olá, professor, um prazer te receber aqui. Professor, hoje pela manhã, Bolsonaro fez então um discurso num tom um pouco mais leve do que foi ontem na manifestação pró-ditadura militar, pró-intervenção militar, pró-ditadura, de fato, pró-golpe. E ele fala sobre eu sou a Constituição. O que quer dizer uma frase como essa? Qual o impacto do presidente da República dizer isso? Eu sou a Constituição. A rigor, isso não faz sentido. Realmente não faz sentido. Lembra de imediato a frase famosa de Luís XIV, rei da França, monarquia absoluta, quer dizer, quando o rei tinha todos os poderes, não havia um congresso, não havia legislativo, não havia judiciário independente dele, o povo não votava, e ele tem a frase famosa, o Estado sou eu. Eu sou a Constituição, é uma contradição, porque a Constituição exatamente diz quais são os limites ao poder de quem está no governo e como que a vontade do povo tem que prevalecer e tem que ser seguida por quem está. Tivemos um problema de conexão, deu uma travada, agora perdemos a conexão. Vamos tentar retomar a conexão com o Renato Janine Ribeiro, ex-ministro da Educação, com quem a gente conversava agora há pouco. Enquanto isso, eu leio alguns comentários. Se você está acompanhando pela TV e quer deixar algum comentário, ou se você está ouvindo pela Rádio Brasil Atual, é só entrar no youtube.com/RedeTVT ou no facebook.com/RedeTVT. Comenta de onde você está acompanhando o Bom para Todos. Me fala como que está sendo sua quarentena, o seu isolamento, quais as dificuldades que você está passando, como tem sido no seu bairro, na sua cidade. Manda para a gente um depoimento que eu leio aqui. A gente faz questão de saber como que está sendo essa questão do isolamento em outras regiões, em outros lugares. Deixa eu só ler um comentário que a gente já voltou com a conexão do Renato. Olha, o Henrique Nunes disse: o país está entregue a um doente de corpo e alma. Renato Janine Ribeiro, já está com a gente de novo? Oi. Já sim. Você me ouve? Estou ouvindo. Maravilha. Retoma, por favor, a sua explicação sobre não fazer sentido nenhum Bolsonaro dizer algo como eu sou a Constituição. Porque a Constituição é justamente o que limita os poderes de quem está no governo. Ele limita o poder do presidente, do executivo, do legislativo, do judiciário. Todos os poderes são limitados pela Constituição. Então, o presidente não é a Constituição. A Constituição é o que limita o presidente. Então, é esquisito, não faz sentido nenhum o que ele disse. Ainda mais quando ele desmente o que ele disse claramente ontem. Quer dizer, ontem ele foi a uma manifestação pró-ato 5. O ato 5 foi uma suspensão da Constituição, significou que golpistas, pessoas sem direito a tanto, suspenderam praticamente todos os direitos da Constituição. O presidente passou, durante mais de 10 anos, a poder fazer o que bem entendesse, e ontem ele foi a uma manifestação a favor disso, apoiou, e hoje ele diz que não. Mesmo a frase que ele falou ontem, não vou negociar, hoje ele diz que não era bem isso. Então, a gente fica sem entender. Eu estou tossindo como ele tossiu ontem. Mas a gente fica sem entender bem o que ele está, o que ele entende disso tudo. Eu fiquei realmente um pouco preocupado com a contradição, com a impressão de que realmente ele não sabe o que está falando e talvez não saiba muito bem o que está fazendo. Por conta disso, você vê alguma lógica nessa participação na manifestação de ontem e depois em baixar o tom hoje? Ou você de fato acha que ele não está entendendo o que acontece, o significado dessas pessoas pedindo de fato um AI-5 ali na porta do Exército? Muito difícil entender, quer dizer, parece que espontaneamente o presidente sempre tende ao lado autoritário. Cada vez que ele é chamado
e há uma reação imediata, ele diz alguma coisa autoritária. Por exemplo, a caneta é minha, eu faço o que quero, eu tenho direito de ir e vir, eu abraço quem quiser, não interessa a ciência. Então, existe uma reação espontânea que é muito autoritária do presidente. E dá a impressão que, em certos momentos, não sei se alertado por alguém, não sei se receoso das consequências do que ele próprio disse ou fez, ele dá um recuo que geralmente é uma negação daquilo que está gravado, que está transmitido, que está documentado. Então, tudo é muito esquisito, porque ele está negando coisas que têm documento, coisas que têm prova. Tem prova do que ele disse ontem. Como ele está negando? Ontem o pessoal estava dizendo, fora Maia. Ele depois também disse que Maia queria tirá-lo do poder, etc. Como ele vai agora desmentir isso? Em algum momento talvez ele desminta. Mas como ele vai desmentir coisas estão gravadas, documentadas? Parece haver uma contradição complicada. Eu não consigo entender a cabeça do presidente da República. Mas é um constante morde-a-sopra, né? Então, de fato, ele sobe o tom, ele sente a reação, baixa o tom. Mas eu até comentava agora com uma pessoa que comentou aqui com a gente pelas redes, que ele vai até o limite, ele vai indo alargando os limites, né? Então, um dia a gente fala, não, ele chegou ao limite. Daí, no outro dia, não, agora chegamos ao limite. Não, agora é o limite. Parece que esse limite vai sendo levado cada vez numa distância maior. E a gente não sabe aonde isso vai acabar. O que é complicado também é que há pessoas que dizem agora passou dos limites e que já disseram isso dezenas de vezes. Quer dizer, você tem pessoas que desde antes da posse já sabiam o que ele era capaz, o que ele tinha dito, os insultos, as ofensas que tinha feito, que levaram, em alguns casos, até mesmo a representações à Comissão de Ética da Câmara, que não deram absolutamente nada. Então, sabia-se bem o que ele prometia. Ele prometeu matar a petista a tiro de metralhadora. Ele disse à Preta Gil, em plena TV, que os filhos dele não namorariam negras porque eles foram bem educados. Então, sabia-se quem era. E, no entanto, há pessoas que parecem que estão constantemente tendo alguma surpresa. Dizem, agora passou dos limites. Como agora? Ou veja, pegue, por exemplo, uma pessoa que sempre foi de direita, que quando saiu um livro do Olavo de Carvalho, saudou na imprensa, que é o Reinaldo de Azevedo. Reinaldo de Azevedo hoje está contra a extrema-direita, e ele diz que há mais de 10, talvez 15, ele tenha dito, crimes de responsabilidade já cometidos pelo presidente. Enquanto isso, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso dizia há 1 ou 2 semanas que ainda não há nenhum crime de responsabilidade. Quer dizer, então, é curioso. Agora, o Fernando Henrique Cardoso se incomodou com as declarações de ontem. Não sei, pelas declarações, se ele considera que elas constituem crime de responsabilidade. É óbvio que constituem. Ele está ameaçando o funcionamento dos poderes constitucionais. Mas existe uma complacência, existe uma leniência com tudo isso que é espantosa. Por que o presidente da Câmara não dá andamento aos processos de impeachment apresentados contra o presidente? Não se trata do Rodrigo Maia decretar o impeachment, se trata de dar chance desses processos prosseguirem. Você veja, apesar da Constituição brasileira ter elementos democráticos muito bons, ela tem algumas coisas esquisitas. Por exemplo, o presidente da Câmara é quem decide sozinho se vai ou não vai haver um processo de impeachment. Então, isso é muito estranho, porque, a rigor, uma decisão desse tipo não pode ser monocrática, não pode ser de uma pessoa só. Ou então, você tem também decisões que são tomadas por um juiz, por alguém, ou o Procurador-Geral da República pode engavetar à vontade o que ele quiser. No tempo de Fernando Henrique, o procurador que ele nomeou, que ele reconduziu 2 vezes ao cargo, que exerceu 6 anos o cargo de procurador-geral, era chamado de engavetador-geral da República, porque ele não dava andamento a nenhuma acusação contra o governo Fernando Henrique. Não estou acusando o governo Fernando Henrique, nem o governo Bolsonaro de alguma coisa em especial. Estou dizendo, é muito estranho você ter uma pessoa sozinha esse poder de decidir um destino ou não. Vocês devem lembrar que havia vários pedidos de impeachment contra Dilma
E houve um processo na Comissão de Ética contra Eduardo Cunha, que era presidente da Câmara. O PT votou a favor do processo contra Eduardo Cunha e no mesmo dia, minutos depois, Eduardo Cunha deu andamento ao processo contra Dilma. Quer dizer, se o PT tivesse passado pano em Eduardo Cunha, não teria havido impeachment de Dilma. É uma coisa que é assim, a esse ponto, como se chama, arbitrária. Não é uma coisa que é decidida por um critério mais amplo que valendo um indivíduo só. Professor, estando nas mãos dessa única pessoa a abertura de um impeachment, no caso Rodrigo Maia, a gente vê o tempo todo Bolsonaro fazendo críticas diretas a Rodrigo Maia e cutucando a figura do presidente da Câmara. Você acredita que ele pode estar apostando na abertura de um processo de impeachment para assumir com ainda mais ênfase o papel de vítima nessa história, como ele já faz diante da imprensa, por exemplo? Olha, existe essa hipótese. Como o presidente não está fazendo absolutamente nada do que prometeu, na verdade não está fazendo absolutamente nada, é um governo totalmente, vamos dizer, nulo. Quer dizer, a economia não melhorou, ao contrário disso, o Brasil arrumou encrenca com parceiros econômicos, estamos tendo uma educação péssima. Na saúde, o ex-ministro acabou saindo com uma boa reputação, mas isso depois de não ter preparado o Brasil a tempo para o coronavírus, teve 2 meses, pelo menos, para preparar. Como o governo não está fazendo nada, a ideia de se fazer de vítima talvez seja uma estratégia. Eu sou vítima, eu coloquei gente que não era dos partidos, chamei pessoas competentes na cabeça dele, porque a gente vê que nunca tivemos uma equipe tão ruim no executivo, mas pode ser, sim, que ele esteja preparando uma situação de vitimismo, de estão me perseguindo, eu não pude fazer isso. Mas tudo isso para quê? Para se reeleger e ficar mais 4 anos sem fazer nada? Quer dizer, passar 4 anos inúteis e depois mais 4 anos inúteis? Eu não consigo realmente compreender, porque se, por exemplo, nós tivéssemos como presidente, vamos falar, dado que o nome que apareceu, Rodrigo Maia, que é uma pessoa de escassa chance de eleição popular. O próprio Rodrigo Maia, eu já vi num evento de que participei, que ele estava também, eu já ouvi dizer, eu nunca ganharei uma eleição majoritária. O Rodrigo Maia tem noção das suas, digamos, limitações populares, do seu não carisma, por assim dizer. Pois bem, vamos supor que o presidente fosse Rodrigo Maia. Ele estaria fazendo uma série de coisas, provavelmente estaríamos nos opondo aqui às medidas que ele tomaria relativamente ao trabalho, a direitos trabalhistas, direitos sociais e tudo mais, mas ele estaria fazendo alguma coisa. Tanto que a reforma da Previdência é obra dele, não foi obra do Guedes, não foi obra do presidente Bolsonaro, foi algo que saiu dali. Então, está muito difícil entender o que esse governo quer. Então, nós temos esse apoio de pessoas que saem às ruas gritando, urrando, desrespeitando doentes, hospitais, tudo mais, mas a sensação que transmite é de um certo desequilíbrio, que as pessoas não sabem bem o que querem. Por exemplo, arrumar encrenca com o maior parceiro comercial do Brasil, a China, um dos grandes parceiros comerciais nossos, o Irã, sabe? Você não precisa ser da mesma linha política para fazer comércio, para ter um bom comércio. E aí nós passamos a ter esse tipo de problema que não tem lógica alguma. E aí o que passamos a ver? De repente, algum ministro parece mais sensato, o ministro da Saúde que saiu, Mandetta, a ministra Tereza Cristina, da Agricultura, porque eles estão percebendo melhor os interesses do Brasil. Mas enquanto isso acontece, o ministro das Relações Exteriores quer arrumar conflito com a China. Com quem? Os ruralistas, a ministra da Agricultura, etc., não querem problema. Não querem problema porque o que vai acontecer? A China vai parar vai reduzir as compras de soja do Brasil? É claro que a China não vai cortar a compra do Brasil de um momento para o outro. É claro que ela não vai fazer isso. Mas a China é nossa parceira no BRICS, que tem um grande banco de financiamento, pode então
não sair financiamento para o Brasil. Pode também reduzir as compras de soja do Brasil. Não é à toa, a China já aumentou a compra de soja logo dos Estados Unidos. Quer dizer, ela foi ofendida pelo Trump, ofendida pelo Bolsonaro, mas o Trump tem poder de fogo que o Bolsonaro não tem. Então, para mim é muito difícil entender a lógica desse governo, se é que tem lógica. Há aqueles que acham que a lógica é essa, a lógica do golpe, a lógica do continuismo, e há aqueles que acham que não, até porque até esse momento, quase 1 ano e meio de governo, que eu lembre, não passou nenhum projeto de lei importante do governo no Congresso. A própria reforma da Previdência que passou não foi a dele. Então, nem mesmo, por exemplo, aumentar o número de pontos na carteira de motorista de 20 para 40 pontos, que é uma medida simples, tão relativamente desimportante e que teria uma certa popularidade, nem isso passou. Então, é um governo que está... Por isso, a pergunta que eu estava colocando, se for para reeleger, se for para dar golpe, com que finalidade? Continuar sem fazer nada? Professor, uma última pergunta só em relação à educação. A gente recebeu, inclusive, de um dos nossos telespectadores, comentou pela internet, o Henrique Nunes, ele falou assim, como que o senhor vê a preservação do Enem nessas condições? A gente sabe que a Justiça pediu para que seja repensada as datas do Enem, mas o ministro Abraham Weintraub, da Educação, diz que, por enquanto, vai manter o Enem como está. O que você pensa sobre isso? Absolutamente nada, porque nós estamos em abril, o coronavírus mal chegou ao Brasil, nós tivemos até agora o número de mortos confessado, notificados, que não é muito grande, tudo indica que muita morte está sendo escondida, mas de qualquer forma, o que os especialistas dizem é que a situação tem tendência a piorar, inclusive por causa do desgoverno que está aí. Então, numa situação dessa, não tem como você prever. Não depende nem sequer do ministro. O ministro pode querer ou não querer, mas se em outubro o Brasil estiver numa crise desse porte, como vai fazer o Enem? Vai expor milhões de pessoas ao contágio? E antes desses milhões de candidatos, vai expor aqueles que fazem a prova, as equipes do INEP, tudo isso porque o Enem é uma coisa incrível. Eu tive a ocasião de conhecer um pouco quando fui ministro, mas é uma estratégia fabulosa, é uma operação de guerra, como se diz. Você imprime todas as provas na região de São Paulo, coloca num quartel em Osasco, super bem guardado, super armado, o pessoal que está lá. Aí uns 15, 20 dias antes, começam os caminhões, enormes caminhões, jamantas, a levar isso para os lugares mais distantes do Brasil, bem protegidos. Há uma distribuição disso tudo, há um cuidado para evitar qualquer vazamento, até mesmo, por exemplo, pode ser que um carro que esteja transportando uma pequena quantidade de provas capote e você tenha provas que esparramem, até isso é previsto. Tudo isso é feito com muito cuidado. Agora, faz parte desse cuidado proteger a saúde de todo mundo que está envolvido. Então, duvido que a equipe que tem tantos anos de prova, de experiência nisso, se preste a essa irresponsabilidade. E por mais que as Forças Armadas estejam, vamos dizer, numa posição que a gente não entende bem em relação ao governo Bolsonaro, eu não creio que o Exército esteja disposto a expor os seus recrutas, sua equipe toda, a uma situação de risco de morte, se o Brasil estiver em crise grande. Então, nesse momento, não há muito o que dizer. A atitude responsável do governo teria sido: estamos fazendo tudo para garantir a volta à normalidade o mais rápido possível, com aulas, com tudo, e inclusive com o Enem. Porque você veja, para terminar, as escolas particulares, muitas delas estão dando aula pela internet. Os alunos continuam tendo aula pela internet. As escolas públicas têm mais dificuldade nisso. Muitos alunos não têm equipamento para ter acesso,
ou não têm banda larga, ou moram em lugares em que não chega a internet. Então, há pessoas empenhadas, secretários da educação municipais, estaduais, estão trabalhando como loucos para conseguir manter esse ensino. Até porque já existe uma desigualdade social gigantesca na educação, mais em favor do ensino privado em detrimento do público. Então, essas pessoas, esses secretários, estão procurando reduzir o problema e fazer que não aumente essa desigualdade. Então, isso é o que um ministro sério faria. Isso é o que o Ministério da Educação deveria estar empenhado. Renato Giannini Ribeiro, professor de Ética e Filosofia Política da Universidade de São Paulo e ex-ministro da Educação. Muito obrigada pela participação, professor. Até uma próxima. Um beijo. Muito obrigado, Thalita. Prazer em falar com você e com os ouvintes da TVT. Tudo de bom para vocês. Para você também. Até a próxima. Vou ler mais alguns comentários, pessoal. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Thelma Pontes está com a gente, boa tarde. O Lafayette Ribeiro falou, lamentável, colocaram um desequilibrado mental na presidência e agora até quando aguentar essas loucuras? O Naldo Nunes disse, esse presidente não está comprometido com a sua pátria e sequer com o povo brasileiro. Maria do Carmo deu boa tarde para a gente, a Vera Maria também. Gil Moraes falou, oi Thalita e equipe, espero que estejam bem, muito obrigada, Gil. Em Curitiba, muita gente nas ruas e o comércio está aberto. Raras exceções de empresários conscientes. Puxa, um relato de Curitiba, então, de que muita gente está nas ruas. Então, vamos para a nossa próxima entrevista. A gente conversa agora. A gente vai bater um papo agora sobre o coronavírus, sobre o avanço, na verdade, do coronavírus e as principais formas de combate que existem hoje. Para essa conversa, nós convidamos o doutor Gerson Salvador, médico infectologista. Olá, doutor, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar com vocês. Prazer é nosso, doutor. Muito obrigada por disponibilizar o seu tempo para atender a gente e levar informação para os nossos telespectadores.